Incisivo, intenso e quase perfeito, O Enigma de Outro Mundo é um dos mais poderosos filmes de terror e ficção científica já feitos, com um dos finais mais intrigantes do cinema e um legado duradouro e que se manterá para sempre no gênero. Não é surpresa que muitos tentam continuar esse legado com diferentes sequências. Nos últimos 40 anos, tivemos a continuação em jogo, que para muitos é a continuação canônica, e também diferentes aventuras em quadrinhos, como o mediano The Thing from Another World, o péssimo Eternal Walls e o excelente Climate of Fear, que para mim é a continuação canônica. Todas essas continuações já apareceram por aqui no Central Pandora, onde já falamos sobre as suas qualidades e seus defeitos, ou apenas os defeitos, mas ainda falta uma sequência praticamente esquecida, até mesmo entre os fãs de O Enigma de Outro Mundo. A última série ligada à cronologia original, lançada pela Dark Horse, e que conta o que aconteceu logo após os eventos do Posto Avançado 31. Com a Dark Horse entregando alguns dos melhores universos expandidos da ficção científica, será que, tal como o filme, essa é apenas uma história que demorou para ser reconhecida e valorizada? Talvez seja essa a melhor sequência já apresentada? Forget it, Palmer. Hey, thanks for thinking about it, though. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos explorar essa parte esquecida da história de O Enigma de Outro Mundo, a última publicação da Dark Horse sobre O Enigma de Outro Mundo e a última tentativa de reviver a magia da obra de Carpenter na nona arte, e que surpreendentemente ajudou a inspirar uma das sequências mais queridas. Lançado pela Dark Horse em 1993, The Thing from Another World, Questionable Research, foi escrita por Edward Martin III, que tinha bem mais experiência com Aliens e Predador. O problema com Questionable Research é que ela foi escrita após Eternal Walls, que foi um verdadeiro fracasso, o que é agravado pelo fato de que ela foi a sequência direta de Climate of Fear, que na época tinha causado um impacto muito positivo nos fãs de O Enigma de Outro Mundo, e é genuinamente um ótimo quadrinho. Com isso, sem poder continuar a história, porque Eternal Walls tentou e falhou miseravelmente, a ideia foi fazer um reboot que ignorou todas as sequências em quadrinhos e continuava diretamente de onde o filme parou. Pra quem achava que essas sequências que ignoravam os anteriores era algo moderno, temos aí o fenômeno acontecendo há 30 anos atrás. A história se passa logo após os eventos do primeiro filme, sem falar exatamente quanto tempo depois, e começa com a chegada de uma equipe de cientistas ao Posto Avançado 31, já destruído, com o objetivo de entender o que aconteceu e, ainda mais importante, coletar espécimes. O problema é que em momento nenhum teria como esses cientistas saberem o que aconteceu ou que aconteceu algo. Nenhuma informação saiu do Posto Avançado 31. Look, I haven't been able to reach shit in 2 weeks. I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody. Então será que o líder da equipe possui alguma agenda oculta? Será que a sua própria natureza é realmente humana? Os cientistas encontram um dos corpos da Coisa, possivelmente o Blair Coisa, mas eu não tenho certeza, já que ele tá um pouco diferente do que o que vimos no filme, e possivelmente porque ele deveria ter explodido. Os cientistas capturam um espécime, mas ao colocar a criatura congelada dentro do helicóptero, um dos dedos quebra, sem que ninguém perceba, a menos que seja algo proposital. Quem quebrou o dedo da criatura foi justamente um dos pesquisadores chamado Hopper, que está bem abalado não só por causa da criatura, mas por todo o conceito. Imediatamente, ele é quem começa a sentir a importância dessa descoberta e entender o risco gigantesco do que eles estão fazendo. A sua preocupação aumenta ainda mais quando outra cientista, chamada Bárbara, diz ter encontrado não apenas as fitas de Macready relatando os incidentes no Posto Avançado 31, mas também todas as anotações e backup que Blair fez de sua pesquisa, e também da simulação que ele criou no computador para calcular o tempo de contaminação mundial. O que é definitivamente estranho, porque se eu me lembro bem, bom... Nobody gets in and out of here! Nobody! Não me parece que Blair tinha qualquer intenção de manter os registros da sua pesquisa, principalmente um backup. Enquanto toda a discussão sobre os riscos da criatura acontece no helicóptero, isso distrai os pesquisadores que não percebem que o dedo que quebrou começou a descongelar. A equipe então chega no El Donacek, um navio de pesquisa com um pequeno contingente militar. Aqui nesse ponto, o navio é uma ótima mudança de cenário, uma das mudanças que eu acho um dos principais pontos positivos da história. Ao mesmo tempo que esse cenário aumenta a escala da ação, com um navio sendo
sendo consideravelmente maior que o posto avançado, ele também garante o mesmo sentimento claustrofóbico e contido do filme, além de também aumentar os riscos da história, já que estar em alto mar aumenta as possibilidades de a coisa conseguir escapar e alcançar uma área habitada. Enquanto a equipe, liderada por Dr. Douglas, leva a criatura congelada até um tanque para ser contida e mantida dormente, o dedo quebrado começa a agir de forma independente, como as coisas fazem, e começa a sua assimilação com um dos ratos que encontra no navio. E como ratos são perfeitos para se infiltrar em qualquer lugar, não demora para que ele encontre o primeiro ser humano a ser assimilado. E usando o mesmo artifício do filme, não conseguimos ver quem foi atacado, apenas a silhueta. E a partir daí, temos a parte da pesquisa questionável que o nome sugere, com os cientistas usando partes do organismo para infectar coelhos e testar a forma e o tempo de assimilação. Essa parte é outro ponto positivo dessa série, já que ela acrescenta alguns dados científicos para o enigma de outro mundo, como por exemplo, que a infecção começa pelo sangue e a última parte a ser assimilada é o cérebro, ou seja, a última coisa que a pessoa perde é a consciência, o que pode ajudar a explicar por que Norris, já assimilado, não assumiu a posição de liderança do posto avançado 31. Norris, I can't see anybody objecting to you. I'm sorry, fellas, but I'm not up to it. Pode ser que esse era o seu último resquício de humanidade, antes da assimilação completa. A equipe também descobre que uma assimilação direta pode levar apenas 20 segundos para criar uma cópia perfeita. Outra descoberta importante, essa em relação às anotações de Blair, é que quanto mais quente o ambiente, mais eficiente é o alienígena. Enquanto Blair previu que a coisa assimilaria o mundo inteiro em 27 mil horas se alcançasse uma área habitada, cerca de 3 anos, a nova pesquisa indica que em um ambiente mais quente ela levaria apenas 3.000 horas, menos de 4 meses. Isso aumenta a discussão sobre a ética da pesquisa que está sendo feita, com Hopper querendo destruir a criatura de vez. Afinal, eles estão com o futuro da humanidade nas mãos. Mas Douglas acredita que ética é algo que apenas atrapalha a ciência e que evita o progresso, e que a descoberta científica do século não deve ser limitada por moral. Isso faz com que Hopper comece uma briga que acaba jogando Douglas contra um dos equipamentos do laboratório que mantinham a coisa congelada, que por sua vez cai no chão e quebra em vários pedaços, fazendo com que os cientistas precisem se apressar para pegar os caquinhos da coisa antes que ela descongele. Ou seja, justamente a pessoa que está mais preocupada em proteger a humanidade e mais histérica em relação ao perigo do alienígena é quem quebrou o dedo, que descongelou depois, e por causa de toda essa preocupação, praticamente liberou o organismo no navio. Esse é um aspecto interessante e que ajuda a aumentar a suspeita do leitor em alguns personagens. Definitivamente algo que faz jus ao espírito e à atmosfera do filme. Teria a coisa infectado Hopper desde o começo no posto avançado 31, já que nem todos os personagens, incluindo ele, não estavam presentes em todas as cenas, ou seja, a gente não sabia onde eles estavam? Será que ele está atuando em prol da criatura, enquanto ao mesmo tempo finge estar preocupado e paranoico justamente para dispersar as suspeitas? Faria sentido de acordo com o comportamento das coisas canonicamente, e seria também uma forma inteligente de explorar as maneiras diferentes que as criaturas podem tentar enganar os humanos. Mas infelizmente a ilusão de que o roteiro é realmente inteligente não dura muito tempo. Logo após o incidente com o equipamento do laboratório, um dos guardas militares do navio encontra com uma espaçonave feita de partes da embarcação, e debaixo dela a cientista Arlene, que apesar de uma conversa breve, logo revela que é uma das coisas. Muito provavelmente tendo sido infectada pelo rato, que até o momento está à solta no Donachek. Arlene ataca o militar e atrai a atenção dos outros cientistas, que vêm correndo, e Hopper, do qual o leitor suspeita por causa das suas ações, faz a coisa mais inteligente possível e dá as costas para a criatura monstruosa que ele está vendo. O tempo inteiro Hopper não era uma coisa se escondendo, ele só era muito burro, o que honestamente pega uma ideia que tinha muito potencial e desperdiça ela completamente. Não apenas isso, também insulta um pouco a inteligência do leitor. A história segue acompanhando os dois únicos sobreviventes não coisa, Douglas e Marion, que tentam se abrigar no laboratório, mas isso não funciona por muito tempo, já que a coisa principal aumentou a sua massa e se tornou um problema muito maior do que antes.
Enquanto a coisa agarra Marion, que praticamente se sacrifica para que Douglas consiga fugir, o cientista consegue escapar, tombando as câmeras de nitrogênio líquido e congelando o alienígena por um tempo, conseguindo assim fugir, mas logo dando de cara com Bárbara, que sabiamente está desconfiada dele e exigindo um teste de sangue. Douglas não só era quem mais estava tentando fazer as pesquisas com o alienígena, como também sabia exatamente pelo que procurar no posto avançado 31. Definitivamente uma atitude suspeita. Então o resultado é negativo, o que indica que realmente não há motivo nenhum para ele e sua equipe terem qualquer conhecimento do que aconteceu no posto avançado 31 ou a existência de qualquer espécime que deveria ser capturado, como ele fala no começo da história, o que torna a própria fundação dessa história um grande furo de roteiro. Por fim, a batalha contra a coisa acaba com os dois indo até o helicóptero, mas então Douglas tem um lapso de inteligência, algo muito raro entre os personagens dessa história, e obriga Bárbara a fazer um dos testes, revelando que ela era uma das coisas, que prontamente se transforma e tenta atacar o último cientista. Douglas usa o flare para atirar contra a coisa e começar um incêndio que se alastra pelo navio e causa uma grande explosão, acabando com todas as outras criaturas, mas também com qualquer possibilidade do último sobrevivente conseguir fugir, boiando em um pedaço de madeira, sozinho no oceano, contemplando os seus últimos momentos. Ele tem apenas a companhia de uma gaivota, que acaba revelando ser uma coisa, antes de voar em direção do continente, possivelmente condenando o mundo todo. E Douglas fica para trás, no oceano, sabendo que foi ele quem causou o fim do mundo. Questionable Research é como seu próprio nome, questionável. A história tem toda a fundação para ser a sequência definitiva de O Enigma de Outro Mundo, incluindo aumentar o niilismo no final, mas toda a história é cercada de erros de continuidade, como por exemplo, afirmando que os eventos do posto avançado 31 aconteceram durante 48 horas, quando na verdade se passam 6 dias durante os eventos do filme. E os personagens são simplesmente burros demais para serem levados a sério, o que até pode funcionar em um filme de terror B, mas não funciona em Um Enigma de Outro Mundo. E é interessante, até mesmo um pouco triste, porque ele muda o ponto de vista do terror cósmico do primeiro filme, de como é o terror da humanidade encontrando algo que ela não consegue compreender, para a ideia da humanidade se condenando ao próprio fim por causa da arrogância de tentar entender e controlar algo que está muito além da nossa capacidade. Essa é uma ideia muito comum no cosmicismo e também seria uma ótima evolução da temática do filme. Infelizmente, a arte também é complicada, dificultando entender qual personagem está na ação, já que todos são desenhados muito iguais. Isso faz com que as revelações sobre as infecções sejam confusas para o leitor, e Enigma de Outro Mundo deve ser sim um pouco confuso, mas nunca por falta de qualidade. O curioso é que essa história foi escrita cerca de 10 anos antes do jogo, mas ele possui ideias bem similares, como o próprio pano de fundo, com uma equipe investigando os restos do posto avançado 31, e pesquisas sendo realizadas com as coisas, além do teste para descobrir se alguém está infectado ser exatamente o mesmo. Acredito que essa possa ter sido uma influência direta no que muitos dizem ser a melhor continuação de O Enigma de Outro Mundo, o que dá a Questionable Research um legado até que surpreendente, além do esperado entre os fãs de 82, principalmente considerando que essa foi uma história esquecida pelo tempo. Recomendo ir atrás dessa história? Não, a não ser que você seja muito fã de O Enigma de Outro Mundo e um completionista. Eu acho que ela é bem mais fraca do que todas as outras, com exceção de Eternal Walls, com Climate of Fear ainda sendo a melhor sequência dessa história. Mas existem boas ideias aqui, ideias que talvez trouxessem a melhor continuação possível dessa história, mas que infelizmente foram desperdiçadas. Ainda assim, temos aqui mais um pedaço da história dessa franquia genial, e que continua ganhando fãs até hoje. O Enigma de Outro Mundo é um dos meus filmes favoritos, e eu adoro trazer essas partes do grande quebra-cabeça que é essa franquia aqui pro canal. Eu espero que você tenha gostado de voltar para a neve mais uma vez aqui comigo, e um agradecimento muito especial para os nossos apoiadores aqui do Clube de Membros, que ajudam o Central Pandora a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos explorando muitos outros universos da ficção científica.